Ah, mas ele foi injustiçado, ele foi caluniado. Mas não importa. Você pode ser injustiçado, caluniado. As coisas podem não estar dando certo hoje. Fala pessoal, vamos começar mais um podcast e hoje eu tô com um convidado aqui muito especial, muito top. Tenho certeza que vocês vão admirar a história dele. Tenho certeza que vocês vão ser muito assim edificados aqui. E eu quero já começar falando que você que não é inscrito aqui no canal, você que ainda não deixou seu comentário, deixa aqui seu comentário, se inscreva, compartilhe esse vídeo e eu tenho certeza absoluta que essa história aqui que nós vamos contar aqui, que nós vamos fazer aqui, vai impactar muito, né? Eu vou deixar o Antônio se apresentar, pode se apresentar pessoal, Antônio. Bom dia, meu nome é Antônio Sarstori e hoje eu vim aqui para compartilhar algo com vocês. Bom demais, gente. E assim, eu trouxe o Antônio aqui, por quê? O Antônio, ele é um empresário aqui da cidade, né? Ele é um homem de Deus e já trabalha muito na obra. E eu quero contar para vocês um episódio que aconteceu, né? Que foi interessante. Eu estava no restaurante do Antônio e eu estava pensando em vários projetos. E aí, no meio da multidão, restaurante cheio de gente, lotado, eu olho pro lado assim, eu vejo uma pessoa olhando, né? Eu vejo um homem orando ali. Eu falei, uai, parei, comecei a prestar atenção no naquilo que estava acontecendo. Quando foi ver o Antônio orando. Ali no meio da multidão, ele saiu na frente de todo mundo ali orando, buscando a Deus, e eu achei aquilo ali assim fantástico, sabe? Porque isso mostra como que nós precisamos glorificar o Senhor, independente do lugar que nós estamos. Eu quero que o Antônio explica pra gente um pouquinho disso, Antônio. Como que foi isso? Se é rotina você fazer isso? Amém. Bom, primeiramente, eu quero agradecer a Deus, né, por a oportunidade de estar aqui, para glorificar o nome dele mesmo. Amém. Então, desde que eu conheci a Cristo, que foi final de 2005 para 2006, eu, eu recebi uma palavra, e nessa palavra que eu recebi, Deus falou que eu precisava tomar uma posição verdadeira com Ele, que tomando uma posição verdadeira, as demais coisas, como diz a palavra, seria acrescentado, e que Ele ia fazer uma restituição na minha vida. E assim aconteceu. Então, temos o costume de tudo buscar Deus e colocar Deus na frente, em primeiro lugar, e estar orando todo o tempo, como o apóstolo Paulo nos ensinou, né? Orai Amém. sem cessar. Esse é o segredo. O segredo, então, é esse: orar e sem cessar, né? Fazer uma aliança com o Senhor. Antônio, você já é da cidade aqui de Lavra, você veio pra cá, você era de outro lugar? Conta um pouquinho pra gente. Não, eu vim do Rio Grande do Sul. Eu saí da minha terra com 15 anos de idade. Eu vim muito novo para Minas Gerais. E trabalhando, esforçando. Acho que uma das primeiras coisas que a gente tem que ter, nós, servos de Deus, ou até mesmo a pessoa que ainda não conhece o Evangelho, mas ela tendo temor. Eu Uhum. lembro que eu saí de casa muito cedo e os conselhos dos pais eram diferentes dos conselhos de hoje. Eles talvez não tinham o entendimento bíblico, mas os conselhos deles hoje, quando eu leio Provérbios, eu vejo que os conselhos que o meu pai e minha mãe dava, tá tudo ligado em Provérbios, obedecendo, tendo direção, temer a Deus. E eu sempre tive isso, temor. Uhum. E você vê que lá no Salmo 112 diz: Bem-aventurado o homem que teme ao Senhor. Então, esse temer é mil vezes felizes. Vamos dar um exemplo: não vai te faltar nada. Quando você teme, não é frequentar uma igreja, mas é carregar esse temor por onde você estiver. Que aonde o teu pai não está perto, aonde o teu pastor não está perto, aonde Deus não está perto, mas o Senhor está ali presente. Eu acho que esse é o segredo para mim, para a tua vida, você que está nos ouvindo, de carregar isso com você. Porque a palavra de Deus lá em 2 Crônica, ela diz que os olhos do Senhor, 2 Crônica 16:9, diz que os Uhum. olhos do Senhor estão para cima e para baixo, procurando alguém com um coração íntegro, puro, para que ele possa manifestar o seu poder. Então é esse poder de Deus. Então foi uma caminhada muito longa, não conhecia, não tinha costume de ir à igreja, por mais dizer, nasci numa família católica, mas não tinha costume. Mas esse temor
a qual eu aprendi do meu pai, da minha mãe, sempre Uhum. andou comigo. Então, acho que foi o segredo na vida, primeiramente, lógico, Deus, o nosso esforço, porque a palavra de Deus, lá em Deuteronômio 8:18 diz assim: Antes lembrará do Senhor o teu Deus, que é Ele que te dá força, quer dizer, é Ele que te dá favores para você adquirires todas as coisas. Então, tem Verdade. o meu esforço, tem o teu esforço, mas quando você anda no caminho, você tem também o favor de Deus. E esse favor de Deus que vai te promover, te fazer você ir mais longe. Porque às vezes só Uhum. com a tua habilidade, só com a tua força, você não vai chegar a lugar nenhum. Mas quando você coloca, quando você lança o caminho do Senhor, ao qual ele diz que é para lançar sobre ele, e ele diz: agrada-te do Senhor e eu fortalecerei o desejo do teu coração, ou concederei o desejo do teu coração. Mas Uhum. primeiramente o quê? Eu tenho que agradar, eu tenho que fazer a minha parte. E É as verdade. demais, Deus vai acrescentando, como ele diz. Isso é muito profundo que você falou, porque muitas pessoas elas esquecem do principal, que é o quê? Agradar ao Senhor ali, ter o envolvimento com o Senhor, se manter firme, entregar nas mãos dele. Porque você relatou muito bem que pessoas têm habilidade, só que essa habilidade em vão acaba que fica ruim, né? E uma coisa interessante que eu lembrei de uma passagem também, que é a passagem do Senhor seu servo, né? Onde que o Senhor lhe Sim, dá as moedas ali sim, pro servo, e um deles ali esconde, sim. enterra o talento. Ele não multiplicou o Não talento, multiplicou. porque ele ficou com medo, e muitas das vezes nós temos esse medo, né? Igual você saiu com 15 anos de casa e foi traçar uma jornada. Sim. E como que foi essa jornada nesse período que você saiu ali? Você saiu com 15 anos, aí você já saiu para poder trabalhar, como que foi para poder estudar? É, rapaz, foi uma coisa assim, porque com 15 anos e ainda eu estava estudando e eu alguém me falou que tinha um amigo que trabalhou em Minas Gerais, então você vê quase 2.000 quilômetros de distância. É. É, eu quis saber quem que era esse amigo que havia trabalhado em Minas Gerais. Aí me contaram que trabalhava numa oficina. Fui procurar esse rapaz na oficina. Ele disse: eu trabalhei na cidade de Três Corações, eu tenho o telefone desse lugar. Aí, me dá o telefone. Ele me deu o telefone, eu fui para o orelhão e fiquei ligando o dia todo a cobrar. Até que depois de muita insistência, atendeu. E a pessoa talvez achou que estava falando com um homem já formado. Eu era um menino. É, e pedi esse serviço, eu falava: pode vir. O que, é que você faz? Eu falei: não, eu faço tudo. Não sabia fazer nada. E fui até meus pais, contei, meu pai, minha mãe. Hoje eu consigo entender, hoje eu sou pai e consigo entender o que, que é que eles sentiram e talvez a preocupação Uhum. de deixar um filho sair com 15 anos, na época é diferente de hoje. Para ter a notícia que eu havia chegado bem, eu acho que foi quase 60 dias depois que chegou uma Nossa, carta muito que tempo, hein? é, eu recebi a resposta da carta que meu pai tinha recebido já fazia quase 3 meses. Então era muito difícil. Pois E aí é. vem, trabalhei de faxineiro, aí garçom, bomba, enfim, tudo que passar por um caminho por baixo para aprender. Uhum. E nesse aprendizado ali, trabalhando, eu fui trabalhar com pessoas, eram bastante, pessoas muito, pessoas muito rígidas, mas aquelas pessoas muito corretas, muito Uhum. certas. Então, eu levei aquilo para mim, que eu estava longe do meu pai, mas ali eu identifiquei novamente como um pai, porque era conselhos muito fortes, falando que eu precisava me esforçar, ter bom ânimo. Aí depois eu fui descobrir na Bíblia que foi o conselho que Deus deu a Josué: esforça e tem bom ânimo. É E o tempo verdade. todo, esse senhor chama Nelson e o outro Eloy. E eles me davam muito conselho. Falar: eu vejo em você habilidade, você precisa esforçar. E você vai ver, as coisas vão mudar. Deus vai preparar um caminho para você. E assim foi, esforçando e trabalhando e E lutando junto lutando. com eles, até que chegou o dia da oportunidade. Aham. A Bíblia diz que todos nós temos oportunidade.
Só que muitos desprezam a oportunidade. E Uhum. às vezes ela vai passar, ela está passando ali, Deus está ali abrindo uma porta e você, mas será? E nessa dúvida você não entra. E eles chegaram depois de muitos anos, Uhum. falaram que estavam montando uma outra empresa e me colocariam de gerente. Olha. As pernas bambeou. Eu falei, mas como? Eu não tenho essa experiência de nada, como que eu vou fazer? E ele falou, não, você é esforçado. E eles foram me dando direção, orientando. E no primeiro mês que eu estava na frente da empresa, quando eu fui fazer o acerto a qual essa pessoa que eu trabalhava, ele não Uhum. acreditou. Ele disse assim: tem alguma coisa errada, porque a empresa vinha dando prejuízo. Como que já no primeiro mês da tua gestão deu lucro? Olha O que só. que você está fazendo? Tem cheque sem fundo na praça? Você deixou de pagar alguém? Você não pagou fornecedores? Eu falei, não, está tudo pago. Então, na época ainda era tudo em caderneta, Ó, livro caixa. Eu apresentei para eles que estava tudo pago. E olha. assim, ele ficou admirado. Hoje eu consigo entender o favor de Deus. Aquilo que eu Isso. falei para você, agrada-te do Senhor e ele concederá o desejo do coração. E qual era o desejo do meu coração na época? Eu trabalhava com restaurante e posto. Aí o desejo do meu coração, um dia eu vou ser dono de restaurante, vou ser dono de posto. Mas não é da noite para o dia. Primeiro eu Uhum. planto, porque uma árvore, você não pega uma árvore já formada. Você vai Verdade. plantar semente. Então, no plantar a semente, está germinando, chegou o dia da conquista. Depois de muitos anos, é, esse mesmo rapaz que eu trabalhava para ele, um empresário de Lavras, ficou devendo um valor para ele. Nessa época eu já estava Aham. morando em São Gonçalo do Sapucaí. Hum. E ele me convidou para vir até a cidade de Lavras. Quando eu vim em Lavras, eu odiei. Eu não sei por quê. Agora eu entendo que tudo onde Deus tem um propósito, talvez vai parecer que aquilo não é para você. E quando eu cheguei em Lavras, eu falei, não, que lugar estranho, eu nunca quero morar aqui. E no meio do caminho, voltando, ele disse para mim assim: essa pessoa não tem condições de me pagar e me oferecer um restaurante. Quem sabe você não fica com esse restaurante? Aí eu, na época, o dinheiro que eu ganhava, eu ia Uhum. deixando tudo na mão dessa pessoa a qual eu trabalhava com ele. Uhum. E ele disse: você tem aquele dinheiro teu comigo, você tem um carro, e você consegue. Nossa. Eu falei: tá bom, vou fazer isso. Mas ele disse: só tem uma condição. Você não pode sair daqui, você tem que continuar trabalhando comigo. E você pega uma equipe e você leva para lá. E assim eu fiz. Uhum. Trouxe na época um funcionário e fui deixando ele. E aquilo eu vi que o negócio estava fluindo, o negócio era Olha bom. só. No lugar que você odiava, no É, lugar que você não queria, era onde que Deus estava trabalhando, né? exatamente. Aí eu voltei aqui em Lavras, olhando e vendo que o negócio estava indo bom. Eu conversei com esse senhor a qual eu trabalhava para ele. Falei: você pode me liberar para que eu possa cuidar lá em Lavras pelo menos 90 dias? E ele disse: tá bom, 90 dias eu te libero. Então eu vim para Lavras, fiquei 90 dias. Quando deu 90 dias, eu voltei até ele. Eu falei: eu vim aqui hoje faz 90 dias, mas eu quero te pedir a permissão para eu cuidar agora do meu negócio, tá? Aí ele: por você ter sido homem, pode ir, tá? Usou até o termo que nós usamos, está abençoado, está liberado. Eu vim. E assim fui tocando o negócio e depois entrei no ramo de posto de combustível. Como eu tinha deixado a porta aberta, eu voltei até ele e contei para ele, pedi ajuda e ele foi me auxiliando, me ajudando, dando Isso só. instrução, abrindo portas, porque você vê que lá em Apocalipse diz que tendo pouca força, guardasse as minhas palavras. Uhum. Então tem portas que vão se abrir que às vezes aquilo que nós temos ou a nossa condição é impossível, mas por nós guardar o bom testemunho, o temor, fazer as coisas corretas, Deus se encaminha de abrir essa porta. E ele diz que a porta que ele abre ninguém pode fechar.
E É assim as verdade. portas se abriu e Deus tem abençoado e Abençoado. guardado. E assim, Antônio, o que eu vejo, né, é essa determinação, essa garra, esse esforço todo, não foi fácil. Você contando aí que você precisou ali primeiro aprender, passar por lições, ter mentores, ter pessoas, né, na vida. E isso também é importante, porque sem isso, né, você não teria chegado onde você está hoje. E no meio desse todo processo que você enfrentou, que você passou, teve algum momento assim que você falou: "Ah, eu quero desistir agora"? Chegou a acontecer alguma situação assim que você falou: "Não, eu não quero saber mais"? Muitas vezes eu pensei em desistir, quantas vezes, no meio da caminhada mesmo, logo que eu cheguei para trabalhar, e era muito difícil. Eu dormia num quarto, só para você ter uma ideia, que o quarto, a parte de cima dele, a lateral era aberta. Então, quando Nossa, chovia, dava chuva de vento, molhava tudo dentro do quarto. E nossa. eu, quantas das vezes eu falei, nossa, na casa do meu pai era muito humilde, passávamos necessidade, mas eu estava lá, tinha meu pai, minha mãe. E muitas das vezes eu pensei em arrumar carona com um caminhoneiro para poder retornar. Quantas vezes chorando, eu falei, eu vou voltar. Teve uma vez que eu estava prestes a ir embora. Eu já estava. Eu olhei no pátio do posto, tinha um caminhão com placa de Porto Alegre. Eu falei, vou pedir uma carona, eu vou até Porto Alegre, aí fica mais perto da minha cidade. Enquanto eu estava tomando a decisão ali de De ir ir embora. embora, saiu um homem, um senhor. Ele saiu de dentro do banheiro do restaurante onde eu ficava na época, e ele colocou a mão no meu ombro e disse assim: Filho, dias melhores virão na tua vida. E aquela palavra para mim foi como uma bomba, aquilo foi um combustível e aquilo ficava um eco nos meus ouvidos. Aonde eu estava, eu escutava aquela voz: Filho, dias melhores virão. E eu comecei a dizer para mim mesmo: dias melhores virão, dias melhores Olha virão. só. E esses dias melhores aconteceu, por isso que você falou, um mentor, às vezes alguém direcionado por Deus te dá uma palavra. É, Uhum. talvez esse homem não era um anjo, não, mas era alguém que, com discernimento espiritual, talvez ele viu ali a angústia a qual eu me encontrava e ele olhou para mim e me deu uma simples palavra: dias melhores virão na tua vida. E hoje, para a glória de Deus, eu posso dizer que eu vivo esses dias melhores. Olha só. Então, muitas outras vezes eu pensei em desistir, até mesmo quando eu conhecia Cristo, eu estava com a vida completamente destruída. Mas tudo há um começo, um novo começo, uma nova oportunidade com Deus. Nossa, é impressionante, porque muitas pessoas olham pro final, olham para É, onde você está hoje, só que elas não conseguem entender qual que foi a jornada. o E processo, né? o processo é muito importante, essa questão do processo na nossa vida, porque nada vem assim, usando aquele ditado famoso, né? Nada cai do céu, sabe? Tudo tem um processo, tudo tem um porquê, tudo tem uma jornada. E aí as Sim. pessoas elas não querem passar pelo Não, processo. Elas querem já pular na ponta, quebrar etapa, né? quebrar etapas. E todas as vezes, né, que você pensou ali em quebrar uma etapa, em parar sempre como você já estava alinhado ali com Deus, já estava seguindo o processo, sempre vinha pessoas para poder, ó, vai dar certo, Exatamente. continua. Então, eu vejo que muitas das vezes nós queremos alcançar o pódio, mas sem passar pelos treinamentos, Sim. sem correr a corrida, sem ter, sem ter um treinamento. E aí acontece um outro fator, né, Antônio? Eu creio que você já vivenciou muito isso, ou já viu outras pessoas, as pessoas que vivem reclamando. Como que foi isso na sua vida? Traz um pouquinho pra gente dessa experiência, desse lado. Isso foi uma coisa até da minha mãe. A mãe nunca permitia que nós reclamássemos, ou murmurasse. Então, por mesmo que não tinha um tênis para ir na escola, não tinha um alimento, um lanche para poder levar na escola, mas a mãe nunca deixou nós murmurar, reclamar. Ela sempre pedia que a gente agradecesse. Eu acho que isso eu tenho comigo. Eu não consigo estar perto de pessoas que murmuram, que reclamam, porque eu sempre olhava para trás e eu sabia que aquilo não era o meu destino. E como a Bíblia diz, né, que
Os planos que Deus tem, lá em Jeremias 29, diz: o plano que Deus tem para nós são planos bons, são planos de paz, são planos de um caminho promissor, um futuro promissor. Esse é o plano de Deus. E Deus está falando o tempo todo, só que muitas das vezes o ser humano ele não quer dar ouvido. Então a Bíblia diz que o sol ele nasceu tanto para o ímpio quanto para o justo. Então você vê que Deus está falando, ele fala com o ímpio. Eu tenho experiências que Deus falava de forma, igual eu te contei, usando pessoas, Usando pessoas. mesmo antes de estar servindo a Deus. Porque é a misericórdia, esse preço ele pagou lá atrás. Como ele diz que ele não quer que ninguém se perca, Deus está sempre dando direção, usando pessoa, usando a minha vida, usando a tua vida, usando ali um voluntário, usando uma criança. Deus está sempre falando, só que muitas vezes o ser humano ele não quer dar ouvido. Aí ele quer trilhar o caminho dele, ao invés de seguir realmente o caminho de Deus. Você vê que o provérbio diz que há caminho que para o homem parece bom, mas é caminho de morte. Nossa, é profundo, hein? Então nós não sabemos o caminho, mas Não ele tem sabemos. o caminho para mim e para a tua vida. E o legal aí que você disse é que você falou assim que Deus ele abençoa, né? Sim, Tanto o ímpio e tanto o justo. sim, Tem também uma passagem, né, que Deus abençoa aquela pessoa que trabalha corretamente. sim. Tanto lá não fala que é só para as pessoas que são cristãos Não, ali, evangélicos, fala que quem trabalha corretamente, então exatamente. existe uma promessa Fala do justo, do né? justo, né? E é importante essa questão porque as pessoas muitas das vezes elas não entendem, né? Muitas vezes elas se trancam ali num casulo, né? Não, eu Sim, quero fazer isso aqui. E às vezes Deus tá usando o quê? Uma criança, é, tá usando outra pessoa para falar, tá usando um amigo, parente, pai, e as pessoas não escutam, né? Então eu vejo que é muito importante quando a pessoa ela escuta, ela consegue ir longe. Eu vi uma reportagem esse dia falando que quando alguém chega para uma pessoa japonesa lá, vamos supor que tem alguém que é do Japão, né? Chega para outro japonês e fala assim: eu vou montar um negócio. Aí eles usam uma palavra lá em japonês lá que eles não falam boa sorte. É como se fosse assim, vai dar certo. Sabe? Eles falam essa palavra, eles não falam uma palavra negativa, eles eles, falam uma palavra positiva. Eu achei interessante. eles acreditam. Eles acreditam, né? Não sei se você já ouviu isso, ou já viu isso. É Sim, muito interessante isso, porque deveríamos todos nós ser assim, né? Ó, sim. vamos começar um projeto, não, vai dar certo. Mas sempre tem aquela questão, né? Sempre tem alguma pessoa que às vezes quer puxar pra baixo, mas tem que olhar isso, tem que olhar aquilo, tem que não sei o que, tananã, tananã. Qua- E Quando foi, você falou algo aí, quando foi para eu vir para Lavras, é, depois eu encontrei com um senhor aqui que ele era dessa igreja. Na hum, época era Sara na nossa terra. E esse aham. senhor, ele até faleceu há pouco tempo atrás. Chamava Pedro Claver. Ah, o Pedro Klaver. E ele, na Cheguei a época, conhecer ele, ele. ele vendia na região lá da Fernão Aham. Dias, onde eu ficava. E quando eu falei para ele que eu viria para Lavras e para o lugar aonde eu vi adquirir, ele disse: não vai para aquele lugar, todos que passam lá, eles saem de lá destruídos, saem de lá arrebentados, chegam às vezes até com condições, mas saem sem condições. E aquilo, como eu tinha isso dentro de mim, que se eu fazer a minha parte, Deus vai fazer a dele. Uhum. Eu não guardei aquela palavra, mas se eu não tivesse preparado, eu poderia ter desistido ali. Eu não sabia distinguir entre o certo e o errado, mas eu sabia que se fazer o bem, as coisas dão certo, as coisas acontecem. E aí eu vim mesmo, e depois encontro com ele, quando eu converti em 2006, encontro com ele na igreja. E Olha eu, só, e eu falei para ele: você lembra? Ele falou: eu lembro, cara. Mas Deus foi bom na tua vida. Eu falei: até aqui tem nos ajudado o Senhor, né? Então é assim. interessante. Olha, eu vejo isso, né, como forma de testificar, né, as coisas. Porque tem pessoas, né, que você encontra, tem pessoas que você conversa, igualzinho mesmo é o Pedro Claver, né, que, olha, ele viu a sua história, ele viu, ele falou Sim, com você, depois viu. Eu falei, não, opa, então eu tenho certeza sim, que isso também foi uma mensagem para ele, sim, né? sim.
Porque ele tava pensando, não, não vai, não vai, não vai. É que ele tinha visto o natural das pessoas Uhum. de uma maneira. Falou, pô, aquele lugar lá é impossível de dar certo. Mas, se nós colocarmos Deus na frente, eu acredito que todo projeto que você começar, por mais que pareça pequeno, a Bíblia diz que o teu começo ele pode ser pequeno, mas o teu final crescerá ao extremo. Uhum. Então, às vezes não vai nem começar tão bem. E pode até, aparentemente, quebrar a cara, mas você não desistir, a tendência é você fazendo certo, você fazendo o correto, as coisas acontecem, porque a Bíblia diz que Deus faz além Pois daquilo é. que nós pedimos ou pensamos. É. E é importante essa. Você falou do começo. Muitas das vezes, né, nós queremos começar algo e aí só porque passou por um período ali difícil, a Sim, pessoa desiste. desiste, para no meio do caminho. E não é assim, né, E, né, e Antônio? cria trauma, né? Cria Muitas vezes cria traumas. trauma. É, Agora você imagina se José fosse desistir do sonho dele. Para ver. Ele teve um sonho. Quem é que deu o sonho para ele? Deus. Então, muitas das vezes, Deus vai colocar um sonho dentro do teu coração que você vai falar, não, mas está muito distante. É impossível. Na época, eu trabalhando de faxineiro. O sonho que tinha dentro do meu coração era ser dono de posto de gasolina e de restaurante. Estava distante ou não estava? muito distante. Pensa, Distante. você olha assim, né? Ó, eu tô aqui hoje, tô trabalhando aqui na faxina, tô trabalhando aqui num balcão, aí como que eu vou alcançar isso? É porque É, você não tinha as ferramentas ainda nas suas sim, mãos, né? sim. Por causa disso. Então, aí se você trava ali, se você para, Deus deu o sonho para José. Aí, olha as circunstâncias que foi acontecendo na vida dele, olha o processo da vida dele. Ele conta o sonho e aí gera aquela inveja, gera aquela confusão e os irmãos Os irmãos, pla- sangue do sangue dele, né? planejam ali contra a vida dele, vamos matar, e de repente alguém teve uma ideia genial, falando, não, não vamos matar não, vamos lucrar. Vamos vender como escravo e que nós vamos lucrar. E, mas mesmo assim, você vê que ele, aonde aí ele passava, ele vai para o mercado de escravo. Lá ele sai do mercado de escravo, ele vai governar uma casa. Mas o que chama atenção ali é que tudo José colocava Deus na frente. Quando aquela mulher tenta ali, querendo que ele deitasse com ela, prostituísse com ela, ele diz: longe de mim. Uhum. Quer dizer, olha a lealdade dele com o seu patrão, com o seu senhor, mas ele diz: longe de mim pecar contra o meu Deus. Nota-se que Forte, hein? tudo ele colocava Deus na frente. É, Ah, mas ele foi injustiçado, ele foi caluniado. Mas não importa. Você pode ser injustiçado, caluniado, as coisas podem não estar dando certo hoje, mas se você permanecer confiante no Senhor, olhando para frente, não olhando para trás, porque às vezes tudo que vem acontecendo na minha, na tua vida, processo, é para te amadurecer, é para te ensinar, para as coisas grandes que Deus vai colocar lá na frente. E se você não entender o hoje, dificilmente você vai chegar no que Deus tem para a tua vida, porque você não tem um preparo, você não tem uma base. Então isso tem que servir realmente para ir te moldando. Por que que quando a pessoa ela vem para a igreja, ela vem de uma maneira, quando ela permite que a palavra entre no coração e vá mudando, essa pessoa de repente ela cruza com a pessoa na rua que sabia das suas seus caminhos conheci ele tortos o passado, né? e a pessoa diz, é impossível, isso não é você. Mas aquela Verdade. pessoa foi transformada por quê? Pela palavra. Assim é a nossa vida. Se nós resistir todos os processos que Deus tem, nós vamos chegar onde Ele falou que chegaríamos. Você vê que José ele não negociou nenhum princípio. É verdade. Ele não negociou. Lá na cadeia, ele é caluniado, jogado na prisão. Na prisão, o talento que estava dentro dele, ele permite ser usado por Deus na vida ali do copeiro e do padeiro. Você vê que aquilo que você falou, É, não enterrar o talento. não enterrar o E talento. todos nós tem algo aí dentro da tua vida que não tem na minha. Tem algo Verdade. na vida do outro que está ali que não tem na. Então, cada um, Deus agraciou com algo dele. Então, José lhe permitiu ser usado.
ele permitir ser usado, tudo aconteceu e ele pede para que não esquecesse dele. O que aconteceu? O cara Ele esqueceu dele. esqueceu dele, ficou mais tantos anos lá Mais ainda, 2 anos uns preso. 2 anos preso. Mas você sabia que se José saísse naquele momento ali, o único serviço que tinha na casa do rei era o serviço de padeiro? Tá vendo que você não pode quebrar etapa na tua vida, você não pode querer adiantar as coisas. Às vezes não está pronto para o que Deus falou, às vezes você está Verdade, esperando, às vezes está esperando, mas estou esperando 10 anos. Espera mais 2. é verdade. Você vê que aí ele esperou mais 2 anos, de repente, o copeiro esqueceu, mas Deus não esquece, sabe por quê? Tudo que Deus prometeu para mim, para a tua vida, a oração que você fez, às vezes você até esqueceu, mas estava marcado, Deus não esquece. É Na verdade. hora certa, no momento certo, ele se levanta e diz, agora chegou a hora. No momento certo, que para a vida de José, quando o copeiro chega a servir o rei, ele escuta ali e fala, eu conheci um cara, esse cara estava lá na prisão. O rei manda chamar. Manda chamar ele. Traz logo José. Quando ele chega diante do rei, a primeira coisa que ele diz, e quando o rei fala, você consegue interpretar? Ele falou, eu não, mas o Deus que está em mim. Note-se que tudo ele colocava Deus na frente. Uhum. E será que eu e você, por onde nós passamos, as pessoas que passam pelo nosso caminho, você tem colocado Deus na frente ou você tem acovardado, ficado com medo de dizer o Deus que você carrega, o Deus que você serve? Você vê que ele diz, olha, eu não, mas Deus pode. Não é falar Deus pode, Deus deu a graça ali, deu o favor, a interpretação. O rei disse, não tem ninguém como esse cara. Diz que o rei olha para a esquerda e para a direita e diz, não tem ninguém igual você, a qual tem o Espírito de Deus. É, Sabe o que isso quer dizer? forte. As pessoas lá fora reconhecer Deus na minha e na tua vida. Pelo nosso testemunho, nossa maneira de falar, nossa maneira de agir, maneira de nós conduzir a nossa família, teus negócios. É isso que vai chamar mais atenção, às vezes, o testemunho nosso, do que você sair fazendo uma pregação. Isso que vai chamar. Verdade. E aí, José é colocado. Não existia o cargo de governador. O cargo de governador foi criado. Sabe o que isso quer dizer para mim e para a tua vida que está ouvindo? Mesmo que não exista um caminho, Deus pode criar um caminho, criar uma forma de abençoar se você aguentar o processo para chegar onde Deus quer que você chegue. Verdade. E é forte isso, né? Sim. E muito, muito forte isso, Antônio. Porque, olha só, ele passou por um monte de problemas ali, foi traído, né? Sangue do sangue dele traindo ele, caluniado, injustiçado. foi para um lugar que ele não falava o idioma. Tem isso também, né? Que foi Sim. complicadíssimo. Sim, E ele o que? Suportou o processo, se esforçou. se esforçou. Não tem como a pessoa chegar lá no topo sem passar pelo processo. Você vê que ele não negou a fé dele. Ele não negou a fé dele. Ele se manter firme, não. É assim, vou permanecer, vou persistir. Porque eu tenho uma promessa. Promessa. Forte demais. Você que está nos ouvindo, você tem uma promessa para a tua vida? É. Então descansa na promessa, porque a Bíblia diz que aquele que prometeu, ele é fiel. Ele é fiel. E vai cumprir. Vai Negou. cumprir. Igual assim, você mesmo disse aí, vai cumprir. Vai cumprir. Então, o segredo de tudo isso que eu vejo, Antônio, para a pessoa ir bem, tanto em Deus, tanto na vida, é passar pelo processo, é suportar pelo processo e colocar Deus em primeiro lugar, glorificar a Deus, entregar nas mãos do Senhor, porque Ele vai fazer. Ele vai conduzir e nós estarmos aqui com os ouvidos abertos, atentos, né, para a gente conseguir ouvir e pegar todos os conselhos, pegar tudo e confiar na promessa. Sim. Porque tem muitas pessoas que acham que não vai dar em nada, que vão ficar aí vagando, que não tem sonho, que Deus esqueceu dela, porque que tudo dá errado. Só que Deus tá falando, ó, existe um caminho, igualzinho o Antônio tá trazendo esse caminho aqui pra gente. Existe um caminho, existe um processo. Ele citou vários passos aqui que nós precisamos fazer. Colocar Deus em primeiro lugar, suportar o processo e permanecer firme. Que Deus vai abençoar. Né? Quando nós glorificamos o Senhor ali, quando nós colocamos Deus à frente, as outras portas, aquilo que é promessa para nossa vida,
tem o eu comigo que elas vão abrir, Vão né, Antônio? acontecendo, né? Vão ali acontecendo. E nesse percurso, Antônia, você começou a contar um pouquinho ali, né? Você falou que veio para Lavras e converteu na igreja, né? Que na época era a Sara, né? Hoje é Batista. Como que foi esse processo da sua conversão? Rapaz, no meio do caminho, quando eu vim para Lavras, depois que eu converti, Deus me disse assim: você havia perdido a identidade. Então eu contei para você que eu saí de casa e seguindo o conselho do pai, da mãe. Quando eu cheguei em Lavras e depois as coisas começou a dar certo, eu comecei, tipo assim, um caminho meio mais mundano, levando uma vida de muita bebida, de muitas situações que estavam me tirando Do propósito, do processo, do processo ali. propósito, daquilo que Deus tinha planejado. E eu lembro que as coisas não estavam fáceis, as coisas começou a vir destruição, começou a vir, sabe, coisas que teve momento na minha vida de eu olhar e eu não ver mais um caminho, a ponto de um dia eu pensar, falei, nossa, eu vou socar o meu carro contra um poste e eu vou. Eu estava na rodovia e eu lembro que eu vi aquele poste, eu falei, eu vou acelerar, eu vou socar esse carro, porque eu não estou vendo uma saída. E foi justamente num sábado à noite. E nesse Uhum. sábado eu tive um sonho. E eu sonhei que eu estava numa estrada e que Jesus era aquele homem de branco e eu estava tentando chegar até ele. Só que quanto mais eu tentava aproximar dele, parece que ele ficava mais distante. Aí uma funcionária, aliás, uma ex-funcionária que trabalhava comigo, olha o que Deus fez. Essa funcionária trabalhava comigo, ela saiu por um tempo, Uhum. foi trabalhar numa concessionária e nesse período ela converteu aqui na época que era Sara Nossa Terra. Ela Olha só. converteu e ela encontrou comigo e falou assim: eu quero te fazer um convite para você ir na minha igreja. Agora eu estou na igreja e tal. E contou que ela estava com a irmã na igreja. E ela Que ficou bacana. falando tanto na minha cabeça que eu disse para ela: eu vou te dar a minha palavra, que eu vou no culto. Então, é culto que vocês falam? Ela é culto. Eu falei: então tá bom. Ela, olha, eu vou te esperar amanhã às 7 horas. Quando chegou no domingo, aquilo eu entrei em pânico. Falei, nossa, eu dei a palavra para ela. E aquilo, e algo lutava que eu não. Tanto que eu cheguei a parar o carro próximo da igreja e eu não conseguia descer do carro. E com muita luta ali dentro de mim, aí eu desci do carro e vim para a igreja. Aí ela estava aqui com a família dela e, fica aqui, você vai ouvir agora, tem o louvor e depois tem a palavra. E fiquei quietinho, como um peixe fora d'água. Primeira vez, Aham. você vai numa É, igreja evangélica e teve louvor naquilo, o pastor Marcelo, a qual hoje ele é pastor da isso, Igreja pastor Batista, né? presidente aqui da Presidente da Igreja igreja. Batista. Ele vai pregar e ele disse assim: antes de eu pregar, eu quero contar um sonho que eu tive nesta madrugada. E ele contou o meu sonho. Olha só. E ele disse assim: mas eu fui orar a Deus e Deus disse que o sonho não era para mim, que ele iria trazer uma pessoa aqui e ele manda te dar um recado, fica no caminho dele, que os ventos que está vindo e virão, você não vai suportar sozinho, mas com Deus você vai passar todas essas etapas. E ali, quero te falar que eu saí daqui, primeiramente eu não acreditei. Eu falei, como pode esse homem saber o meu sonho? É É. impossível. Mas aí, mesmo assim, dentro de mim, eu falei, mas eu não contei para ninguém. Só eu que sei. Contei depois para o pastor, depois que eu Depois que. conheci. Aí eu Aham. fui contar para ele. Então, por isso que eu falei, a forma de Deus falar. Eu poderia não ter dado ouvido, não é? Com certeza? E se eu tivesse não dado ouvido, eu estaria aqui? Não. Com certeza não. Não, com Não certeza não. teria tentado lá com sua vida lá atrás. Aí é isso que eu quero falar para você. Da tua forma, do teu jeito, pode até parecer bom, pode até parecer o melhor caminho, mas aqui, o de Deus, ele é perfeito, ele é o melhor, e além de tudo, ele promete cuidar, guardar. Nessa entrega com Deus,
Eu posso te dizer que eu mergulhei de cabeça. No outro dia, eu já estava querendo saber quem que eram os pastores. Eu mesmo liguei para o pastor, na mesma semana, para o pastor Paulo, Aham. que aí essa funcionária que era da igreja aqui me deu o telefone. E eu liguei para ele e falei, ô, eu não sei o que que é batismo, não, mas eu quero batizar. E eu nem sabia o que que era isso, mas essa ex-funcionária, ela disse que ela havia batizado. Eu falei, peraí, mas o que que é batizar? Ela falou, não, batizar é para esquecer o que ficou para trás. Eu falei, ah, então tô dentro. Eu Tô falei, dentro. falei, eu quero isso. Eu Se é pra esquecer, tô pra trás, então vambora. liguei para o pastor Paulo, ele foi até a minha casa e me fez o batismo, sem eu saber o que que era batismo, E mas, batizou. mas batizei. E graças a Deus. Falar que, ah, mas não teve momento de você querer largar tudo? Claro que sim. Acho que todos nós tem momentos Tem, de com falar, ah, certeza. pra quê? Por quê? Mas aí eu lembro de uma coisa, da promessa. Uhum. Ele disse lá atrás, quando eu converti, e depois, às vezes não é porque você veio na igreja uma vez, ou frequentou, ou está frequentando, que as coisas vão acontecer da noite para o dia. Tudo é um tempo, né? Tudo é um É um processo. processo. Conforme você vai buscando, ele diz, chega-se a Deus e ela chegará a vós, né? Então é eu que vou buscando. Eu dou um passo, ele dá um passo. E eu passando uma noite, eu não gostava de vir, era na arena. Eu não Na época gostava, que tinha, né? Tinha arena aqui né? mesmo. Tinha arena. É, era Eu, mais jovens é, ali, né? aí eu não gostava. Aí nesse sábado foi o dia de querer lembrar do passado, querer lembrar do mundo, eu querendo voltar Uhum. para trás. E eu passei ali na Celt, naquele ginásio da Celt, Ah, sim. e eu escutei uns barulhos lá. Eu falei, ai, tem crente aí, cara, eu vou entrar lá. E quando eu entrei lá, depois se tornou meu pai, meu amigo, meu irmão, meu pai espiritual, o Uhum. apóstolo Jean Marc. Uhum. Nessa época ele estava morando no Chile e ele estava na cidade porque ele veio pregar Veio nesse pregar. congresso que estava tendo nesse ginásio. E eu cheguei lá e ele estava pregando uma palavra a qual eu estava vivendo. Ele estava falando sobre Davi. Quando lá em 1 Samuel 30, quando Davi chegou em Ziclag e Uhum. haviam saqueado tudo. Davi estava sem caminho, sem rumo. E ele disse, mas Davi buscou a Deus, ele consultou a Deus. E ele disse que Deus restituiu tudo na vida de Davi. E conforme ele pregava, aquela palavra queimava dentro do meu coração. Ali eu tinha certeza que Deus iria restituir tudo na minha vida. E aí eu pedi que me aproximei desse pregador, alguém me apresentou ele, e ele me deu uma palavra. Ele disse: se tu tomar uma posição verdadeira com Deus, Deus vai te colocar em lugares tão altos que você jamais pensou em pisar. Aí o que aconteceu? Quem tinha que tomar posição era eu, não é? É, Assim é a minha e a tua vida. Quando você vem na é igreja, verdade. quem tem que se posicionar é você, porque a parte de Deus ele já fez. A Bíblia diz que Deus já nos abençoou com todas as bênçãos espirituais. Quer dizer, você tem que trazer essas bênçãos para a realidade, porque ele já te abençoou. É Ele já me verdade. abençoou. Então, eu tomei a posição, mas quem fez, quem tem feito, quem tem guardado, quem tem ajudado, quem tem trazido as coisas grandes é Deus. Muito assim, interessante. Eu lembro do apóstolo Jean, né? Ele veio aqui já na igreja, já vi, Muitas né? vezes. Muitas vezes. Ele até faleceu tem pouco tempo, né? Sim, tem 3 anos. E assim, as pregações dele, a palavra dele, a ministração, as coisas que ele traziam ali, né? Relacionado É, a Deus, às vezes é muito importante, sim, né? E essa palavra testificou com você, você tomou um posicionamento, ensinamento. e muitas vezes a pessoa não quer tomar um posicionamento, Antônio. Eu vejo que você entrega algo para ela, e se ela se esforçar, se ela entender, não, eu preciso me esforçar, eu preciso permanecer firme, eu preciso trazer essas bênçãos, igualzinho você É a disse. existência, né? Exatamente. E eu vejo que elas perdem o foco facilmente. Muito N- fácil. Nessa sua trajetória, depois que você converteu ali, Antônio, você já batizou, né? E você sentiu algum momento em que fala assim, ó, isso aqui não é pra mim? Chegou a bater isso em você, chegou a bater essa questão, falando, ó Deus, igual, o que que eu tô fazendo aqui? Por que que eu tô aqui? Por que que eu fiz isso? Quantas vezes, muitas das vezes, querendo
Não, eu acho que para quê? Para que tá na igreja? Evangelho não é para mim. Não, até vindo palavras mesmo, inimigo, soprando no ouvido. Cara, para que você vai estar na igreja? Deus já te abençoou, mas esse é o segredo. Quer permanecer abençoado? Continue no propósito, porque cada um de nós tem um propósito. É Tem verdade. pessoas que ela nem sabe ainda por que que ela está no mundo, mas se você está, é porque Deus tem algo ainda que Ele quer fazer e vai fazer na tua vida para você ser uma bênção e abençoar a muitos. Você vê que Uhum. Deus abençoa José, mas José abençoa muitos. Ele não tratou o mal com o mal. Ele disse: não preocupa não. Foi Deus que permitiu tudo isso para que chegasse esse tempo vocês tivessem o que comer. Então, às vezes, Deus vai te abençoar. É o que eu sempre digo: ganhe o mundo, mas sem perder a alma. Ganhe o mundo sem perder a tua essência. Ganhe o mundo sem saber sem perder aquilo que você é. Uhum. Aquilo que Deus falou que você é. E o que ele disse que nós somos? A imagem e semelhança dele. Se eu sou imagem e semelhança de Deus, eu não sou qualquer coisa. E isso que eu entendi na época. Quando pensava em desistir, eu falei: peraí, mas eu não estou olhando para mim, para a minha condição. Estou olhando para a imagem e semelhança de Deus. Se Ele diz que eu posso, então eu posso. Porque a promessa de Deus e a realidade é a mesma coisa. Se Ele falou, eu creio sim. Se Deus falou, eu tenho que descansar em quem falou. Ah, mas você não vai fazer nada? Não, eu continuo. Quem ora sou eu, quem Que busca sou eu, quem toma posicionamento sou eu. Aquilo que eu falei, mas quem vai fazer é é Deus. Deus. Antônio, e também, e com isso tudo, né, com essa toda a sua trajetória, com essa toda a sua mudança, você recebeu muitas críticas, você recebeu crítica de pessoas que estavam perto, ou às vezes alguém falando pra você desistir, palavras muito negativas, como que foi isso? Porque sempre tem, né? Sempre tem essa questão de quem não tá ali vivendo com você, quem não tá passando aquilo que você tá passando, sempre tem uma visão assim de fora e do que ela acha. Como que você superou isso pro pessoal que tá em casa, que tá passando por isso, pra eles entenderem um pouquinho como que eles possam superar isso também, sabe? O superar às vezes você vai receber crítica, porque às vezes o próprio, vamos trazer aqui uma palavra bem que a gente usa no meio nosso, no meio evangélico. O inimigo ele usa pessoas também, porque como nós Exatamente. aparentemente os irmãos de José aparentemente estavam jogando ele no buraco. Só que aí que você tem que entender quem realmente você é. Porque se uma pessoa levantar e com a palavra ela conseguir te destruir, é sinal que você ainda não entendeu quem é Deus na tua vida ou quem você é em Deus. Eu lembro que eu Importante. tinha um amigo que ele chegava a me trazer, ele era gerente da Caixa Econômica e a Uhum. gente era muito amigo. Ele chegava a me trazer na porta da igreja e ele dizia assim: toma muito cuidado, eles vão te deixar louco, cuidado. Esse povo vai fazer uma lavagem cerebral na tua vida. Aquelas palavras, quantas vezes eu entrei dentro da igreja triste, eu falei: nossa, o meu amigo, olha a posição que ele está, realmente ele tem razão. Mas ao mesmo tempo que eu ficava triste, depois eu ouvia: peraí, a palavra hoje falou isso. Maior é Deus. Se eu sei que Deus é maior, quem está errado é ele. E eu dizia comigo mesmo: vamos ver o tempo vai dizer todas as coisas. E hoje, quando eu e ele encontramos, ele não conseguiu chegar nos sonhos dele, mas Você conseguiu aquilo alcançar que os seus. aparentemente não dava certo, deu certo na minha vida, porque com Deus você não perde. Com Deus, aparentemente você está perdendo, mas para ganhar lá na frente. Perdendo como? Você está deixando de automaticamente, eu não estou indo numa balada, eu não estou fazendo isso, não estou fazendo aquilo. Tudo bem. Você está matando ali o desejo da carne, mas você está fortalecendo o espírito para ganhar lá na frente. Lá na frente você vai olhar e vai falar: como valeu a pena, É verdade. né? Como valeu a pena. Hoje, olhando pra trás, né, você vê isso, você fala assim, nossa, ó, valeu a pena eu ter passado por isso, valeu a pena eu ter enfrentado todas essas adversidades. Igual esse amigo, imagina, você olha a posição dele, nó, ele tá num patamar alto, trabalhando num, em uma empresa que é grande. Sim, Aí você imagina, ó, ele tem razão mesmo. Muitas das vezes sim, as pessoas olham isso. E aí que é sim, importante ter essa identidade, saber sim, quem a pessoa é em Deus, quem sim. você é em Deus, quem você é.
Isso é importante e se apegar nisso. Porque você se apegando nisso, você coloca uma blindagem, né? Você se Lindo, blinda lindo. e aí você consegue atravessar, consegue superar. E é interessante isso, Antônio, porque, veja bem, nós passamos por diversas situações, né? Teve um caso que me ocorreu que foi o seguinte: eu passei por uma situação e aonde que eu tava sendo ali criticado, bombardeado, acontecendo um monte de coisa. Eu falei, peraí, eu tô aqui fazendo, não tem ninguém fazendo, a pessoa não tá fazendo. Aí eu falei assim, não, eu sei muito bem onde que eu quero chegar, eu sei muito bem quem que eu sou em Deus. Aí eu falei, aí eu descansei, falei, ó, não dou ouvidos mais Sim, e pronto. Então eu acho que as pessoas precisam atingir essa mentalidade. As sim. pessoas precisam passar por esses processos, entender tudo isso que nós estamos falando aqui, pessoal. Isso aqui é muito importante. Tudo isso que nós estamos conversando, tudo isso que o Antônio tá trazendo pra gente aqui são são caminhos, sabe, pra você alcançar os teus sonhos, teu propósito, seu objetivo, seja qual for. Qual for, então, pega essa lição, assiste esse conteúdo, compartilhe com alguém também aí que você saiba que tá passando por desafio, por momentos, porque eu vi uma vez você pregar, Antônio, eu lembrei que agora, tá? E vai fazer uma ligação muito forte. Você tava pregando, acho que dando testemunho seu, eu não sei se era aqui na igreja, eu era mais novo, não lembro. Mas você falou sobre o cavalo da sorte. Cavalo da sorte Sim. passa uma vez. Você usou isso. Cavalo branco. Isso, cavalo branco. Sim, E aí, eu fiquei com aquilo, né? Eu falei assim, sim, nossa, eu preciso aproveitar todos os cavalos brancos. Olha só, anos atrás, Antônio, anos, eu nunca imaginaria que hoje eu estaria aqui conversando com você, sim, trazendo isso pra cá. Não sim, tinha nem ideia. sim. E eu fui aproveitando os cavalos brancos que foram passando. Essa palavra foi até meu pai. Ele, quando eu saí de casa, ele disse assim: meu filho, toma cuidado, porque o cavalo branco encilhado ele vai passar uma vez. Aproveite a oportunidade. E eu ficava: será que ele já passou? Será que ele já passou? Para não querer deixar passar a oportunidade, né? Aham. Seguir a nuvem, Segui a nuvem. entendeu? Então, às vezes, Deus te deu uma palavra, você não sabe o caminho, mas traga a existência pela fé. Comece a enxergar pela fé, visualizar, né? Ele falou que você vai ser um pregador, você vai abençoar muitas vidas, você vai empreender e talvez a situação que você olha e fala, isso é impossível, mas traga a existência e caminhe para que isso possa acontecer. Tenha sempre alguém para que o teu pastor, teu líder, para que te oriente na fé, para que você nunca desista, porque você sozinho para andar é muito difícil. Eu citei o exemplo do apóstolo Jean. Uhum. Ele, depois, mesmo à distância, ele sempre me dava palavras. No momento difícil, eu ligava para ele e ele falava. E uma vez ele me disse uma palavra que nunca mais eu esqueci. Ele disse assim: você acha que Deus entrou na tua vida para piorar a situação ou para mudar? Nó. E eu falei: para mudar, para me abençoar. Ele falou: então fica firme. Se você tem essa convicção, ele vai fazer, ele vai mudar a tua vida, a tua história. E ele dizia que eu ia pregar em nações. E eu falava: que loucura, eu nunca viajei. Ele: não, tira passaporte. Eu falei: isso é loucura, eu nunca vou fazer. E para a glória de Deus, eu estive com o apóstolo Jean nos Estados Unidos, Europa, em vários lugares, Olha. Chile, Peru, Honduras, levando a palavra de Deus, levando uma palavra para que a pessoa não desanime, que ela continue. Então, a importância de você ter uma pessoa que te alimente a tua fé. Uhum. Porque muitas vezes você vai olhar e falar, nossa, hoje, aí vem o teu líder, o teu pastor, o teu amigo, que você confia que ele carrega a mesma fé e ele fala aqui, vamos, eu te ajudo, cara. Vou pagar o preço junto com você, nós vamos entrar em oração, propósito, e as coisas vão mudar. Eu lembro um dia que o pastor Edson, não sei se Hum. você conhece, Conheço com as pastoretas. o pastor Edson aqui na igreja, eu cheguei e falei, pastor Edson, eu não vou querer mais estar servindo a Deus, está muito difícil, está muito complicado. E ele disse assim para mim, Antônio, tá vendo essa Bíblia? Ele pegou a Bíblia. Se Deus não abençoar a tua vida, dá um tempo, fica firme com Deus. E se ele não abençoar, se ele não mudar a tua vida,
eu rasgo a Bíblia e vou no mundo com você. Olha, Aí eu falei, tá bom, aquilo encheu meu coração de fé. Eu falei, peraí, se ele está falando isso, é porque ele sabe que Deus faz. Quer dizer, a importância de alguém sempre estar ali segurando a tua mão, dizendo, vamos, vamos, tô junto. é verdade. Né? Muito, muito forte, viu, Antônio? São essas coisas que nós vamos construindo. São essas coisas que nós vamos pegando, tudo, tudo entre linhas, e Sim, aí isso vai moldando a nossa vida. sim, Né? Igual, quem imaginaria que você iria viajar? Você, sim, Antônio de 15 anos, lá novinho, sim. como que você imaginaria que você ia ir para os Estados Unidos, Europa, viajar para um monte de lugar, né? E eu vejo a importância que é de se manter firme, porque é Sim. aquilo que Deus prometeu, ele é fiel para cumprir, né? Amém. E assim, Antônio, você falou que você sonhava em ter um posto, um restaurante, e hoje? E hoje, você conseguiu isso? Conta pro pessoal se você conseguiu, se você não conseguiu. Eu acho que conseguiu, hein, gente? Consegui, porque é aquilo que eu falei, é trazer à existência aquilo que não existe, né? Uhum. E hoje, sim, eu sou dono de 2 postos, 2 restaurantes, Que benção, hein? estou construindo 2 hotéis. Né? Então, é dizer que Deus é fiel e, como eu disse, Deuteronômio 8:18, antes lembrará do Senhor o teu Deus, que é Ele que te dá força, te dá favor para você adquirires todas as coisas. O que isso quer dizer? Você se mantém firme, você se mantém focado, fortalecido, com esforço, com lealdade, com dedicação, e você vai chegar até onde Deus falou que chegaria. Está logo ali. Talvez você não está conseguindo visualizar com os olhos naturais. Por quê? Porque quando Deus te dá uma palavra, quando Deus me dá uma palavra, e você olhar com os olhos naturais, você não vai conseguir ver. Enxergar, né? Você não vai conseguir falar, mas como? Mas quando você olha com os olhos, o sobrenatural de Deus, você vê que é possível. É E a Bíblia possível. diz que tudo é possível àquele que crê. Então fique É. com essa palavra. Lucas 1:37. Tudo é possível. Tá bom? Deus Olha só. abençoe. Amém. Pessoal, muito obrigado, tá? Tem os outros vídeos aí que nós vamos estar postando também para você estar acompanhando, né? Foi uma conversa boa. O Antônio vai voltar mais vezes para ter certeza aqui que vai ter N assuntos aí pra gente. Amém. Eu fico muito feliz mesmo, Antônio, de você ter Sim. aceitado o convite de estar aqui conosco, tá? Muito obrigado mesmo. Que Deus abençoe sua vida e prospere Amém. cada vez mais. Amém. Obrigadão. Pessoal, então nos vemos aí nos próximos vídeos. Até mais. Tchau, tchau para vocês. Tchau. Deus abençoe.